colocar, Deus amado, Deus querido, a nossa vida diante do teu altar. Pai, queremos colocar mais uma vez, Pai amado, Deus querido, a nossa casa diante do Senhor, da sua vontade, sua vontade. Pai, queremos pedir ao Senhor que venha trabalhando, Deus amado, Deus querido, diante de cada vida que adentrou por essas portas. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nenhuma vida que chegou diante da tua presença, que venha sair da mesma forma como eu. Pai amado, Deus querido, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a direção deste culto, a direção deste trabalho. Pai, queremos pedir ao Senhor que seja tudo conduzido conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, vai quebrando, Deus amado, Deus querido, os nossos corações nessa noite. Vai quebrando todo o nosso orgulho, vai quebrando todo o nosso eu. Pai amado, Deus querido, que vai trabalhando, Pai amado, da forma como o Senhor almeja nessa noite. Pai amado, Deus querido, vem, Pai, derramando a tua glória. Vem derramando o teu brilho, vem derramando o teu cheiro. Colocar pé você, tá? Vida que adentrou por essas portas. Aqueles que ainda não conseguiram chegar na tua presença, Pai amado, Deus querido, nós queremos pedir ao Senhor, Pai amado, Deus querido, vai te encontro nessa noite. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que venha nos fortalecendo nessa noite, Pai amado, Deus querido. Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha derramando a unção da cura, venha derramando a unção da libertação. Pai, venha derramando o teu renovo nessa noite, Pai amado, Deus querido. Nós não queremos presenciar um culto qualquer, nós não queremos presenciar nessa noite um culto comum. Pai amado, Deus querido, faça esse culto diferente, meu Deus. Faça esse culto diferente, meu Pai. Vai tocando, Pai amado, Deus querido, sobre esses corações. Venha trazendo a tua cura, venha trazendo a tua libertação, venha trazendo o teu renovo, Pai amado, Deus querido. Venha trazendo, Pai amado, o Pai amado, Deus querido, venha trazendo, Senhor, nesta noite, Pai, a convenção genuína a qual o Senhor precisa de cada um de nós. Pai amado, Deus querido, vem trazendo sobre cada coração um arrependimento. Assim como, Pai, a tua palavra está dizendo para os nossos corações nessa noite, Pai amado. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor, não nos permita sair da mesma forma como entramos, mas que antes a tua presença, que antes a tua graça venha nos confrontar e venha nos libertar, Pai amado, Deus querido, nessa noite. Assim, Pai amado, Deus querido, nós pedimos ao Senhor nessa noite e queremos que o Senhor está presente antes mesmo, Pai, de aqui pensarmos em estar, Pai. Então, Deus amado, Deus querido, queremos pedir ao Senhor, ouça nossos louvores, ouça nossa adoração, a nossa intercessão, que venha chegar diante do Senhor, Pai, no alto, Pai, como um cheiro suave, Pai amado, Deus querido. E o Senhor venha, Pai, se alegrar, Pai amado, Deus querido, nessa noite, Pai, porque estamos aqui te adorando, estamos aqui te servindo, Pai, e derrama a tua presença, derrama a tua glória nessa noite. É só o que pedimos nessa noite, Pai amado, Deus querido, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Eu quero agradecer a paz de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar aquele cantinho sobre Maravilha, Jesus. Ele é perfeito. Se não fosse por ele, não ia estar aqui. Aleluia. Aleluia. Hoje vai ser maravilhoso. Hoje vai ver maravilhoso.
para te ver, pois não posso deixar de ficar sem me perceber. Não importa a multidão, os outros podem ver o que eu preciso. Eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. Aos amor do Senhor, do Senhor, o coração do Senhor, Senhor, nós precisamos ser mais de cuidar, olha para mim, Senhor, eu preciso do seu olhar. Mais uma vez, olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor, eu preciso do seu olhar. Olha, Senhor. Venhamos. Glória a Deus. Alguém se assentar sobre o trono do céu. O Pai digno Cordeiro, Divina Cordeiro, Filho do trono, Santo, Santo Ele é. Todo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus poderoso, que é de mim.
Maravilhado, nós todos juntos iremos declarar. Santo, 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 poderoso, que ele vai cantar para buscar sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Assim como foi ministrado hoje, a comunidade onde estamos,
Tudo é resultado de uma escolha nossa. E hoje, só por hoje, nós podemos desfrutar dessa escolha. Só por hoje, Jesus. O resultado das nossas escolhas, nós estamos na casa do Senhor. Louvando a Ele. Vai comigo. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Eu quero ser o gato. Senhor, depende da minha mão. Eu sou todo exclusivo seu. Eu sou abençoado, seguindo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia as propostas vêm. Mas o quê? Todo dia vem as tentações. Todo dia o pecado vem. Declare, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar no seu lado. Senhor, dentro da minha mãe, eu sou todo exclusivo seu. Eu sou abençoado, seguindo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem e me chama. Todo dia elas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Declara, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra aquela vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Para ele são todas as coisas.
uma vez. Toda a glória, a Ele a profundidade de Deus, o saber, conhecer Jesus Cristo dizer, só a igreja declara. Ai de nós se não fosse o amor de Deus. Pelo seu amor, pela sua graça, é o motivo de não termos sido consumidos. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor acredita em nós. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo falho, Deus te mereceu, Deus te ama. Se estou forte, se Deus não quiser,
sou caído, ele também vai me amar. Sem o seu amor, sem o seu cuidado, o que seria, meu Deus, desviado que entregou o seu filho para morrer. Nunca levar esse amor. Deus me ama e o seu amor é tão grande e pode sobrar. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigado pelo seu amor. Mesmo sendo assim, Deus me ama e abandonou. Mesmo sendo caído, sem merecer. Se estou forte, se eu estou de pé, eu sei que Ele me ama. Eu estou caído, Ele também vai me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou e entregou o seu filho para morrer. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e está sempre de braços abertos para mim.
Jesus, obrigado por esse amor maravilhoso que o Senhor é maravilhoso. As misericórdias dele não tem fim. Você pode aplaudir mais uma vez? Nada igual, nada melhor, a se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e abre vontade estar. Tua presença. Vamos dizer que ele é bem-vindo neste lugar. Meu coração Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nos inundar da sua glória, nos inundar da tua presença, nos inundar, mergulhar cada vez mais fundo, Senhor, até que nós não conseguimos mais pensar em nós mesmos, lembrar de nós mesmos. Nós venhamos pensar em Ti, viver para Ti, pensar que o Senhor fez por nós 24 horas. Entender que o Senhor nosso Senhor. Obrigado, Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nesse momento o grupo de louvor muito conhecido da oportunidade. Vamos ver as palmas. Aleluia. Eu sinto devendo chegar. A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou. Aleluia. Coração contigo guardar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser.
Senhor, que você colocar sobre os seus pés. Nós vamos estar fazendo a oportunidade da palavra. Aleluia! Nós vamos orar pela pastora do Senhor para ensinar a palavra. Amém? Querido Deus eterno, Pai, queremos pedir ao Senhor, Pai amado, Deus querido, queremos colocar essa confiança na vida da pastora Cristina em teus mãos. Queremos pedir ao Senhor que usar ela para ter poder e autoridade nessa noite. Pai amado, Deus querido, ela se comporta dos céus. E derrama, Pai amado, Deus querido, através da vida da tua filha, Pai, bênçãos sem medidas, Pai amado, Deus querido. Pai amado, abre as comportas do céu. Pai, derrama a tua graça, o teu poder, Pai, sobre a vida da tua filha, Pai amado, Deus, nessa noite. Pai, que ela venha ministrar, Deus amado, Deus, que não aquilo que ela quer, não aquilo que ela, Pai amado, deseja, mas aquilo a qual o Senhor precisa, Pai amado, sobre as nossas vidas nessa noite. Pai amado, Deus querido, queremos pedir ao Senhor, trabalha, Deus amado, Deus querido, sobre as nossas vidas, Pai, através da palavra, qual vai ser ministrada nessa noite. Pai, queremos pedir ao Senhor, prepara os nossos ouvidos para receber e ouvir a tua voz. Prepara os nossos corações, Pai amado, Deus querido, nessa noite, para receber a tua palavra. Pai amado, Deus querido, prepara a nossa mente, Pai amado, Deus querido, para, Pai amado, Deus querido, receber o discernimento do Senhor, Pai, da mensagem a qual vai ser pregada, a qual o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Pai amado, Deus querido, tira tudo aquilo que, Pai, tira a nossa atenção, a nossa, Pai amado, a nossa dispersão, Pai, da palavra. Pai amado, Deus querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Agora sim, no nome de Deus. Vem acabar da igreja com gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido os irmãos, neste momento, a preparar para você o livro de Josué. Mas antes da gente entrar na palavra, eu gostaria que você pegasse na mão este irmão que está do seu lado. Amém? Glória a Deus. Coloca a Bíblia sobre o seu assento. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim: hoje o Senhor marcou este encontro para você saber o quanto você é importante para Ele e o quanto a sua escolha vai definir a sua caminhada. Amém? Amém. Agora feche seus olhos e coloque as mãos sobre o seu coração. Glória a Deus. Quem está me vendo aí? Então feche os olhos. Glória a Deus. Aleluia. 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 Santo, soberano, exaltado é o nosso Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Eu andei procurando motivos para poder sorrir. Eu andei procurando caminhos para poder andar. Foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera. Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão. Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim? Eu queria uma ajuda, um alívio pro meu coração. Mas foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela e sincera. Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão. Obrigado, meu Senhor, a tua luz também é minha. Obrigado, eu não ando mais sozinha. Oh não, obrigado, meu Senhor, eu te agradeço por emoção. Hoje sei que só Jesus é
é salvação. Aleluia. O Senhor, nesta noite, Ele tem um caminho de bênção, um caminho de vitória para a sua vida. Mas Ele te convida a ouvir a sua voz e obedecer. Você precisa ouvir atentamente a voz de Deus, clamar por Ele, porque Ele se faz sempre presente no nosso meio. Antes mesmo de você chegar a este ambiente, Ele já se fazia presente e te esperava ansiosamente para trazer sobre a sua vida uma bênção, uma vitória que só você precisa. Só Jesus pode curar, só Jesus pode salvar. Tire os seus olhos de toda prata, de todo ouro, de tudo aquilo que te faz perder o caminho do Senhor. Eu não sei por onde você veio, mas eu sei que Ele te convida a andar em novidade de vida, deixando para trás as coisas que ficaram, andando em novidade de vida, porque o caminho dele é melhor do que o seu. Ele te fará andar por caminhos mais altos, mas para isso você precisa fazer a melhor escolha da sua vida. Obrigado, meu Senhor, a tua luz também é minha. Obrigado, eu não ando mais sozinha. Oh não, obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção. Hoje sei que só Jesus é salvação. Obrigado, meu Senhor, a tua luz também é minha. Obrigado, eu não ando mais sozinha. Oh não, obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção. Hoje sei que só Jesus é salvação. Aleluia. Santo e exaltado é o nosso Senhor. Amém, irmãos? E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Este é o motivo que você está aqui nesta noite. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E nós estamos aqui neste mundo em ação de graça para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que Ele tem expressado no nosso meio. Mas essa noite eu gostaria que você refletisse em qual tem sido as suas escolhas. O Senhor, em todo tempo, Ele tem nos dado direcionamento. Cristo Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você encontrou a Ele, foi com o propósito de também entregar a sua vida, ser imitador dEle, entregar a sua vida para Ele, deixando que o Espírito Santo te conduza em novidade de vida. Porque você já não está mais sozinho. Porque Cristo Jesus, Ele voltou para o Pai, mas Ele vos enviou o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo que te convence do juízo, do pecado e da justiça. Irmãos, você tem a escolha, você tem o livre-arbítrio, e Senhor Jesus se manifestou nesta terra para ser o seu fiel e justo advogado. É Ele quem te justifica, não importa o pecado, mas Ele pede para você se achegar a Ele, confessar a sua culpa. O Senhor não te chamou para ser juiz, mas Ele te chamou para que você examine a si mesmo e ouça a voz de Deus. Deus diz para nós: quando você precisar, estiver angustiado, invoca a mim e eu te ouvirei, te responderei no alto céu, sararei a sua terra. E isso através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio para te dar salvação. Nós vamos ler aqui hoje, ser ministrado uma palavra em Josué capítulo 7, de um homem que pecou. E mesmo pecando, confessando, ele não alcançou misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Quando nós pecamos sem saber o que Deus nos ordenou, há perdão, há misericórdia. Mas quando o Senhor te adverte, e mesmo sabendo que não é para fazer, e você vai lá com o seu coração desejoso das suas vontades, deixando de cumprir os mandamentos de Deus, porque foi um mandamento, e você deixa de cumprir, assim você irá perecer. Então nessa noite, convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Todos já encontraram? Ou ainda estão procurando? Amém, glória a Deus. Você pode ficar à vontade.
Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7, versos 1 a seguir. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zadmi, filho de Zerá, da tribo de Judá, das coisas condenadas, enviou Josué de Jericó aos homens Ai, e estando aí juntos a Bet-Avé, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi, espia a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram ali Ai. E voltando Josué, lhes disseram: Não suba todo o povo, junta só uns 2, 3 mil homens e ferirá Ai. Não fatiguei ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos. Assim subiram lá o povo, mais ou menos 3 mil homens, as quais fugiram diante da cidade de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram destes, a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e se prostrou em terra o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciões de Israel, deitaram o pó sobre a cabeça. E disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para serem entregue nas mãos dos amorreus, para fazerem eles perecer? Tornando-nos contendamos e ficamos lá no Jordão. Senhor, que direi, pois, a Israel? Tu viraste as costas diante dos nossos inimigos, e ouviu isso os cananeus e todos os moradores da terra. Nos cercarão, desraigarão os nossos nomes da terra, e então nos fará o que é o teu grande nome. E então disse o Senhor, nosso Deus, a Josué: Levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, violou a minha aliança, aquilo que eu ordenei, pois não tomará das coisas condenadas. E eles furtaram, dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram-lhe as costas diante deles. Virei as costas diante dele. Portanto, Israel se fizeram condenado. Já não serei mais convosco, se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, sacrifica o povo e diz: santifica para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, e os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E pela manhã, pois, cheguei segundo a vossa tribo, e será que a tribo que o Senhor designar sobre a sorte chegará segundo os seus familiares, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se achegará por um homem, e aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, e ele e tudo quanto ele tiver. Portanto, violou a aliança do Senhor, fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, caiu sobre a sorte a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zezaitas. Fazendo chegar na casa dos Zezaitas por um homem, que caiu sobre Zabite. E fazendo chegar a casa de um homem, que caiu a sorte em Acã. O filho de Carmi, filho de Zebadim, filho de Zera, da tribo de Judá. E então disse a Josué: Acã, filho meu,
dá glória ao Senhor, o Deus de Israel. E a ele rende louvor. E declara-me agora o que tu fizestes. Não me ocultas. E respondeu Acã a Josué e lhe disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa da Babilônia, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eles estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, é prata de baixo. E então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido por baixo da prata. E tomando, pois, aquelas coisas do meio da tenda, trouxe Josué a todos os filhos de Israel e colocou-os perante ao Senhor. Então Josué e os israelitas tomaram os filhos de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo quanto eles tinham. Levaram-nos ao vale de Acom. E disse Josué: portanto, nos contribastes, o Senhor hoje te contribuirá. E tudo quanto Israel, todo o povo de Israel apedrejou-os e depois queimou. E levaram sobre um montão de pedra, e perante até o dia de hoje, assim apagou o furor do Senhor sobre a ira pelaqueles que no lugar se chama Vale de Acom até o dia de hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, podem aceitar, dando uma salva de palmas a palavra do Senhor. Nesta noite, irmão, o Senhor está nos dizendo sobre escolhas, sobre caminhos, sobre desejos e vontades. Todos nós sabemos que temos o livre-arbítrio, mas quando nós aceitamos Jesus, nós entregamos o nosso livre-arbítrio para Ele, porque Ele paga o preço de pecado pela sua vida, para te justificar. Ele pagou um penhor que ninguém pode pagar, um preço que só Ele pagou. E se você tentar, cessaria as tentativas suas para pagar o resgate de uma alma. Mas o Senhor te deu um penhor, algo precioso, algo que só Jesus Cristo poderia te dar: poder e autoridade para curar enfermos, libertar cativos da opressão do pecado. Porque o pecado, ele cheira mal as narinas de Deus. Eu falo para os irmãos que tudo que nós pregamos, o Senhor nos permite viver, o Senhor nos permite contemplar. Eu falo para vocês que às vezes todo o nosso corpo pode estar bem, mas quando tem uma ferida, uma cicatriz, o pecado já está curado. Mas quando ele ainda está ali oculto, eu fiquei uma semana com o meu dedo machucado, e no culto aqui de domingo, ele começou a bater e ele começou a exalar mau cheiro. Eu achei que eu ia até perder o meu dedo, mas era por causa que havia algo escondido. Quem olhava não falava nada, mas o mau cheiro começou a exalar. E é assim as nossas atitudes erradas diante do Senhor. Quando você esconde um pecado no seu interior, o seu louvor cheira mal, a sua adoração cheira mal, a sua oração cheira mal, a sua intercessão cheira mal. Porém, nós temos que entender que não é de qualquer maneira que nós a chegamos no altar. Nós a chegamos no altar mediante uma vida de santificação. Nós nos santificamos em oração. E quando você ora, você clama, você entrega
E por que muitas das vezes nós precisamos de presbíteros, de diáconos, de missionários que vão fazer o ide, a visita, impor as mãos sobre os enfermos e os doentes e orar? Porque às vezes a dor é tanta, a enfermidade é tanta, que você não consegue declarar. Mas o Senhor Jesus, como caminho, verdade e vida, Ele sempre irá usar alguém para te instruir. Ele sempre te revelará. Nada fica oculto aos patentes olhos do Pai, de Deus. O Senhor está contemplando tudo. E ainda que eu faça, ainda que eu peque, e acho que ninguém está vendo, o pecado cheira mal. Ainda que ninguém perceba, o mau cheiro irá exalar. E o Senhor nesta noite, Ele está dizendo para mim e para você: o pecado, ele não estava debaixo da casa de Acã, debaixo da sua tenda. Estava quando ele cobiçou no seu coração. Estava no seu desejo. A palavra do Senhor nessa noite vem nos falando sobre desejos e escolhas. Na comunidade eu ministrei também a mesma palavra em um outro texto sobre desejos e escolha. O Senhor, através do seu Espírito, Ele revela a igreja. E nós, como igreja, devemos ouvir a voz do seu Espírito. Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é porque a palavra tem que ser dura, como o irmão Marcos ministrou aqui. Ele disse: a palavra é dura porque Deus quer correção. E se não tiver correção, terá ali uma maldição. E a maldição gera a morte. O salário do pecado gera a morte. Para a sua casa, para a sua família, não teve saída, irmãos. Mas você tem Jesus Cristo. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que há um justo advogado, juiz que julga a sua causa. Mas sabe quando nós erramos? Quando nós queremos exercer o papel de juiz. Queremos tomar o lugar de Jesus e não ser seu imitador. Imitador para suportar, imitador para ensinar, para ir atrás dos enfermos e dos doentes. Jesus não veio para os sãos, mas Ele veio para os enfermos e os doentes. Mas se eu não reconhecer, não clamar e não declarar, como Acã fez aqui diante de Josué, eu vou continuar com o pecado. Só que o pecado não prejudicaria somente a mim. O pecado, ele ali contamina todo o corpo. Foi uma semana com a mão machucada, sem aguentar lavar vasilha, sem aguentar cuidar da minha casa, sem aguentar cuidar do meu corpo, logo a mão direita. Até para ir ao banheiro fazer as minhas necessidades, estava difícil, a minha mão estava latejando. Então todo o corpo sofre, todo o corpo perece. Toda a tribo de Judá pereceu por causa da má escolha. E se nós somos igreja, e eu sou membro de uma igreja, eu preciso me examinar. Eu preciso confessar. Se pequeis, não é para pecar, mas se pecar, confessa. Entrega. Não espera Jesus revelar, não espera Deus revelar para que o seu pecado seja exposto. Nós estamos aqui, irmãos, diante de Deus, diante do nosso Criador. Você não consegue esconder nada dele. Até mesmo antes de você pecar, Ele vai te dizer: não vá por aí, não passe aí. Foi ministrado na comunidade. Sansão foi criado, lá em Juízes 13, Sansão foi criado para sempre resistir os desejos da carne, resistir à vaidade, não tomar vinho, não passar navalha sobre a cabeça, não comer nada impuro. Ele foi criado e educado para resistir e abrir mão. E o seu pai perguntou: o que eu devo fazer com o menino? Somente não passe navalha na sua cabeça. Não deixe ele comer bebida forte, beber bebida forte, nem comer bebida impura. Não a parte de vinho de todo alimento vindo da videira. E assim o pai o criou. Mas o anjo disse: por quê?
desde o ventre, ele será instruído e ensinado pelo próprio Espírito de Deus. E hoje você tem o mesmo privilégio que Sansão, separado, santificado pela adoção de Cristo Jesus. Mas você quer aceitar a instrução do Espírito Santo? Você quer guardar os ensinamentos e os mandamentos de Deus? Porque o pecado de Acã aqui foi porque ele desobedeceu uma ordem dada para todos. Não foi só para ele, foi para todos. E por isso todos pereceram. Nós somos instruídos e imitadores do nosso líder. Por que Josué mandou aqui 2 espias espiar Ai? Porque ele aprendeu com Moisés. Ele foi um dos espias que foram espiar a nova Canaã. Então, quando nós aprendemos, nós não erramos. Mas aonde ele errou? Em confiar nos espias, ao invés de buscar o direcionamento de Deus. E é assim que nós estamos tomando decisões. É assim que nós estamos tomando atitude. Josué não havia visto o pecado. Josué não havia visto debaixo da tenda. Só Deus havia enxergado. Só Deus sabia onde estava o pecado. E Deus chamou Josué no momento em que Josué clamou. Clama a mim e responder-te ele. Anunciarei coisas grandes e firmes. Você quer saber? Então chama. Porque você deixou de vigiar. Então vai lá, porque você vai ser revelado para você aonde está. Chama a tribo, chama o pai, chama o filho. E ali você vai saber aonde está o pecado. Na tribo de Judá. Mas Deus não falou aonde estava. Deus disse que era para ele procurar. Porque no momento que era para vigiar, não vigiou. Era simplesmente ter dobrado o joelho e perguntado: Senhor, o Senhor irá conosco nessa batalha? O Senhor já sabia do pecado. Sabe por quê, irmãos? O pecado, além de cheirar mal, o pecado traz medo. O pecado traz dúvida. Tira a confiança que você tem que ter em Deus. Porque quando a sua confiança está em Deus, você não teme nada. Você não teme a derrota, porque sabe que com Cristo você é mais que vencedor. Para você entender melhor o que é desobedecer à voz de Deus e que todos ganham a mesma sentença, independente de quem pecou, lá no jardim do Éden, quando Adão pecou, ele recebeu a sentença, Eva recebeu a sentença, a serpente recebeu a sentença, porém toda a criação também recebeu a sentença. Do pó vocês vieram, para o pó vocês voltarão. Mas porque Eva confessou, me deixei enganar pela serpente, ela não acusou a serpente como Adão disse, a mulher que tu me deste. Ela disse, eu me deixei enganar pela serpente. Maldita será a serpente, porque enganaste a mulher. Arrastará sobre o teu ventre. E para a mulher, aumentarei tuas dores de parto. Adão comerá do suor do trabalho. Mas a criação que não tinha nada a ver, voltará para o pó. Essa consciência que você precisa entender. Que se eu peco, o pecado não é só consequência para mim. A alma que pecar, ela morrerá. Mas a consequência virá sobre todo o corpo. Sobre toda a criação. Sobre toda a tribo. Você precisa entender que você é um agente que está agindo contra o corpo. E aquilo que está no seu interior precisa ser posto para fora. O seu pecado, irmão, não começa depois que você já agiu. Começa no seu pensar. Tanto é que o Senhor diz, eu não te digo se for pego no ato do adultério, mas só de pensar, já pecou. Eu não vim a me rogar a lei, mas eu vim fazê-la cumprir. E antes de você cumprir a lei, você precisa saber a lei. Você precisa ser instruído. E toda Israel sabia da lei. O Senhor já havia avisado. E você também hoje aqui não está como inocente.
Você sabe por que você confessou Jesus? Você sabe por que entregou sua vida para Ele? Não foi para andar em novidade de vida? Não foi para ter vida eterna? Se você entregou sua vida para Ele, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas se Cristo vive em mim, por que eu vou voltar a praticar as velhas práticas? Se Jesus mandou eu dedicar o meu tempo a visitar órfão, enfermo e viúvo. E por que eu quero gastar o meu tempo para visitar o shopping? Para visitar alguém que não está enfermo? Para comer, para beber, para festejar? O Senhor fala que é melhor estar na casa do luto do que aonde tem festa. Ultimamente a igreja tem se reunido somente para festejar. Coloca uma vigília de oração, não vem ninguém, mas coloca um encontro de vaso, vem um monte de pessoas apresentar. Eu falo para vocês que quando nós somos instruídos, ensinados e guardamos os ensinamentos, nós não erramos. E além de não errar, nós não permitimos que aqueles que estão ao nosso lado errem também. No último culto de domingo, eu precisei sair do culto antes de acabar o culto. E eu recebi 2 mensagens no meu telefone. Você foi embora? Você saiu? Eu falei, precisei resolver um negócio. Rapidinho, qualquer coisa eu volto aí para receber a bênção. Aí, a pessoa disse assim, você já falou que a gente não pode sair sem receber a bênção? Como é que você sai sem receber a bênção? Eu falei assim, não, eu vou voltar. Não deu tempo de eu voltar, irmãos. Mas eu fui repreendida. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando eu disciplinava, eu falava assim, eu cheguei atrasado, não vai atender no culto não, eu estou atrasado. Eu vem agora. Porque você precisa receber a bênção sacerdotal. E eu falava assim, quando eu sair mais cedo, não sai do culto sem receber a bênção sacerdotal. Ensinei, mas olha eu aí, errando no que eu ensinei. E sendo corrigida por quem eu ensinei. E você acha que isso é vergonha para mim? Não, isso para mim é gratidão. Isso para mim é orgulho. Porque eu quero que os meus discipulados sejam melhor do que eu. Façam a obra melhor do que eu. Assim como Josué foi treinado por Moisés. E ele aprendeu, mas também errou, quando não buscou o direcionamento de Deus. Moisés disse assim, se o Senhor não for comigo, de forma nenhuma eu irei. Mas aí Josué ouviu a voz do povo e esqueceu de consultar a Deus. Sabe por quê? Confiou na própria força do homem. E desde a antiguidade, o Senhor tem mostrado para o seu próprio líder Moisés. Quando o Senhor chamou Moisés, ele falou assim, o que tu tem nas mãos? Um cajado. Joga no chão. Coloca a tua mão no peito. Ele colocou. Tira a mão do peito. Ele tirou. Olhou, a mão estava leprosa. Foi o cajado que deixou a mão de Moisés leprosa? Não. Foi o poder da palavra de Deus. E Deus disse para ele, coloque novamente a mão sobre o peito. E ele colocou. Agora tire. Ele tirou. E a mão estava sã. O Senhor já estava mostrando para ele, não é no poder das tuas mãos, não é por força nem violência, mas é por ouvir atentamente a minha voz e obedecer. E o poder da palavra vai cumprir o propósito e o propósito de Deus, não do homem. E aí Deus fala para ele, está vendo o seu cajado? Toca nele. Ele virou uma cobra. E aí Deus falou para ele tocar, o cajado tornou virar, a cobra virou um cajado. Mas no momento em que Deus disse para Moisés, fala com a rocha, porque Deus queria revelar para o povo o poder da palavra. Sabe por quê? Porque o povo tem sido guiado pelo que eles veem. O povo tem sido atraído por prata, por ouro, por capa, pelo que está vendo. Eu não me guio por vista, eu me guio pela palavra de Deus. E é assim, irmãos. Josué também tinha sido instruído a não ir diante das batalhas sem consultar a Deus. Deus disse para ele, assim como fui com meu servo Moisés, serei contigo. Mas quando confiamos na nossa palavra e não confiamos no poder da palavra de Deus,
vamos perecer. Ah, eu já pequei mesmo. Ah, para que eu vou batizar? Já vou para o inferno mesmo? Já vou para o inferno mesmo? O Senhor não tem inferno para você não, irmão. As portas do inferno estão trancadas. Jesus Cristo desceu lá, tomou a chave da porta do diabo e dos infernos na mão do diabo e trancou. Mas há um lago de fogo reservado para quem ama e pratica a maldade, aonde será lançado o inferno, e todos quantos não forem achados escrito o nome no livro da vida. O plano de salvação que Jesus tem para você já foi dado. Agora, aonde você quer passar, é você que decide. Mas eu te garanto, inferno não existe para você que confessou Jesus. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez que você confiou a Ele, Ele te salvou, Ele te libertou, Ele se manifestou na terra para desfazer as obras do mal, e Ele pagou o preço pelo seu pecado, que é irrevogável. Então, se você o confessou, o seu nome está escrito no livro da vida, você reconheceu Ele como único, suficiente Salvador da sua vida, não te preocupes, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar um lugar, mas vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Mas para você que decide andar em novidades de vida, que abandona o pecado, para você que entrega a sua vida para Jesus, não vive as suas vontades, vai viver a vontade do Espírito, vai ouvir os ensinamentos e guardar no seu coração. É necessário nascer das águas e do Espírito para se tornar filho de Deus, por adoção de Cristo Jesus. Obediência à palavra de Jesus. É necessário nascer das águas e do Espírito. Se você não quer batizar, amém. Te vejo no reino. Eu vou estar lá no reino. Posso te visitar numa das moradas. Posso também te visitar no paraíso. Porque aquele ladrão disse para Jesus: Mestre, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Mas Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Se você reconheceu, irmão, acabou. Esqueça de lago de fogo. Viva a vontade de Cristo Jesus. E se você for obediente, terá uma mesa preparada. Uma mesa preparada. E só o Pai vai dizer quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda. Não cabe nem a Jesus dizer. É revelado somente pelo Pai. Ah, mas Jesus me salvou, o que Ele vai fazer? Será entoado um novo cântico. Será aberto um livro de 7 selos, que só Ele tem as chaves. Quando você ora, a sua oração chega às narinas de Deus como um incenso suave. E neste livro contém a oração de todos os santos. Por isso é importante você clamar a Deus. Por isso é importante você buscar direcionamento de Deus. Por isso é importante você ser igreja e orar uns pelos outros, carregar o fardo uns dos outros, porque o seu galardão estará lá no céu, quando você for entoado um novo cântico. Ainda que você não saiu para a obra missionária, para orar pelos enfermos e pôr as mãos sobre os doentes e expulsar demônio, você terá crédito na área da oração. Você terá crédito na área da intercessão. E entendendo que a nossa oração chega onde as nossas mãos não chegam. Temos vários exemplos de intercessão na Bíblia de oração. Porém aqui, quando Josué foi orar, já era tarde. Se ele tivesse orado antes do povo sair para a guerra, Deus tinha revelado para ele fazer isso antes. Mas por causa do pecado de Acã, aqui está escrito que 36 homens perseguiram e apedrejaram e derrotaram na descida. Com o coração do povo derreteu como água.
Será que por causa de um pecado de um, toda a congregação vai perecer? Por isso a palavra do Senhor nos diz: amanhã é culto de Santa Ceia. Mas não é somente na Santa Ceia, é todos os dias. Examine o homem, pois, a si mesmo. Não se deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O Senhor está nos instruindo. O Senhor Jesus veio te dar um novo legado. Porque, irmão, se você, aleluia, não atentar para o ensinamento de Jesus, você continuará errante. E o pior, que guerra avisada perde quem? O Senhor já está falando ao meu e ao seu coração: deixe para trás as suas vontades, os seus desejos. Venha caminhar em novidades de vida, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para você entregar a sua vida, você precisa amar. Quem ama confia, quem ama cuida. Quem ama morreu no seu lugar, entregou a vida por você, e Ele só te pediu obediência à palavra de Deus. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. As almas não são suas, elas são de Cristo Jesus. Aí no dia que Jesus voltar, vão vir muitos do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, e o Senhor recolherá o seu povo. Mas a alma que você tem direcionado a alguém, ela será pedra para a sua coroa. Mas quem usará a coroa? Só quem reina. Quem vai estar no reino. E para estar no reino, tem que renunciar a muitas coisas. Para ser discípulo de Deus, você precisa verdadeiramente fazer a obra dele. Eu tenho recebido várias vezes na minha caminhada: enquanto você faz a minha obra, eu cuido dos seus. Fiz uma visita sem querer, do nada, como se diz, não sem querer, do nada. Fui botar o lixo lá fora, me convidaram para fazer a visita. Eu fui, uma família, um rapaz há 3 meses, dentro do quarto trancado sem sair, há 6 meses com um quadro de depressão. Foi para o culto, saiu do quarto, saiu com a família, foi adorar a Deus. E para minha surpresa, irmãos, os meus filhos também foram. Para minha surpresa, meus filhos também foram. As noras também foram. Meu neto também foi. E o Senhor entregou vitória. E quando eu cheguei na campanha, o Senhor colocou para fazer essa campanha no último elo. Eu estava dentro do ministério e a palavra pregada sobre Raabe. O Senhor colocou a marca da promessa na sua casa. Não vai ter velório, vai ter livramento. Tem a marca da promessa. E o profeta desceu entregando, e de repente ele vai para o altar e volta e bate no peito do meu filho. Hoje Deus para a bala. Hoje Deus para a bala. Só que na quinta-feira que eu fui ministrar fora, a pastora da igreja deu uma revelação de ciúmes possessivo. E eu tinha tido uma visão que eu falei só para jovem, que eu via eles discutindo, alguém chegando e dando um tiro nele, pessoa que ele conhecia, amigos deles, e falava assim: eu não gosto de covardia com mulher. E aí a mulher que estava com o cara falava assim: por que você fez isso? Por que ele fez isso? E meu filho estava no chão. A pastora tinha dado no primeiro dia que a família foi, ela deu ali um livramento de cova, revelou o sobrenome dele, e deu o livramento de uma cova rasa. E aí no último culto que ele foi, ele recebeu o livramento de bala. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu filho que estava fora, voltou para casa. Aleluia! E uma das coisas, irmãos, que eu digo para você, porque quando a gente faz a obra do Senhor com sinceridade, Ele trabalha para nós. Ele fala: enquanto tu faz a minha obra, eu cuido dos teus. E ele chegou lá em casa e falou assim: não, mãe, será que o Anderson vai me aceitar aqui? E aí eu estava arrumando o quarto, faxinando o quarto. E aí o Anderson chegou lá fora e começou a conversar com ele: não, isso, aquilo, outro. E meu coração se alegrou. Porque não precisou nem de eu falar nada com o Anderson. O Anderson, você tem casa. Você não precisa passar humilhação lá fora, não, você tem casa.
E a palavra lá, irmãos, na segunda-feira foi correção. Você que é jovem, está aí com mulher que não é sua esposa, morando na mesma casa, dormindo e falando, fazendo que ela é sua esposa. Para de viver engano, para de viver mentira, conserta a sua vida. Quantas vezes eu falei? Quantas vezes as pessoas falaram? Mas quando Deus falou, ele ouviu e decidiu obedecer. O Senhor, ele tem maneiras de trabalhar. O anjo até disse para ele: você estava indo direitinho para a igreja, conquistou a moto, falou que ia dar testemunho, nunca mais veio na igreja. E o Senhor quer trabalhar, irmãos. E Ele quer trabalhar na minha família e na sua. Aonde você não pode fazer, Deus vai usar alguém para fazer enquanto você estiver trabalhando para Ele. E assim o Senhor agiu dentro do meu lar. Não foi para a morte, como a família de Acã, mas foi para a vida. Porém, Satanás já estava tramando. Satanás já estava arquitetando. Já tinha aberto cova, mas Deus fechou através da oração e da intercessão. Já tinha preparado armadilhas e ciladas, e Deus parou a bala. Não foi porque o profeta entrou na frente, mas foi porque Deus revelou para o profeta, e o profeta repreendeu pelo poder da palavra. Não foi o profeta que foi lá, não fui eu, foi o poder da palavra. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: examine você, olha o que está de errado no seu interior. Não queira mostrar o erro do outro, mas examine você mesmo. Não espere Deus tratar com aqueles que você ama. Não espere Deus descer a sepultura, você e a sua casa, porque a promessa de Cristo Jesus é livramento, é salvação. Mas para quem? Para quem ouvir e obedecer. Para quem quer viver novidade de vida. Para quem quer andar. O Senhor, nessa noite, nos fala de uma grande derrota. E foi uma grande derrota mesmo diante desta cidade, Israel. Como ela foi derrotada? Inesperadamente. Eles estavam confiantes da vitória. Assim como eu, como você, às vezes erramos e achamos que ninguém vai descobrir. Mas hoje em dia, principalmente, além dos olhos de Deus, também tem câmeras em todos os lugares. Quando começou o Big Brother Brasil, foi para te familiarizar que você está sendo vigiado. Ali, irmão. Quantas do celular não tem por ali? Tem hora que você nem está vendo. Você está andando na rua e está sendo vigiado. O sistema é esse, irmãos. Estão colocando por aí muitas câmeras e se fazendo com olhos de Deus. Mas muitas das vezes não é para te corrigir, é para te matar, é para te prejudicar. Mas não seja guiado por vista, seja guiado pela palavra de Deus. Aleluias. A forma a qual eles foram derrotados foi uma forma muito pesada, mas foi necessária para que eles reconhecessem que havia algo de errado. O Senhor deixou que eles foram humilhados. Foi humilhante, sim. Depois foram chamados para a vitória, mas alcançaram a derrota. Que humilhação. É a mesma coisa. Teve um teatro assim que a gente já fez uma vez. O noivo esperando a noiva. Aí o noivo chega no altar. O noivo está esperando o altar. E quando a noiva chega pertinho do altar, ela foge. E um detalhe é que a gente ministrou assim. Assim é Jesus. Quantas vezes você disse que ia servir e fugiu? Quantas vezes o Senhor Jesus está te esperando no altar e você vai para a balada, você vai para a festa, você vai curtir aniversário com a sua família? E a obra do Senhor? Irmãos, o culto é somente 1h30, 2 horas no máximo. Se você vier cultuar a Deus, além de receber a bênção dos céus, você terá a sua porção da festa guardada. Foi só 1h30, 2 horas aqui na igreja. Quando você chegar lá na festa, a sua família vai estar toda lá. Ninguém foi embora. E ainda que a festa acabe, você chega lá, a festa tem que ir embora, vai ter um pratinho lá separado para você. Eu te garanto. Sueli, você tem outra coisa para mim? Cadê a Sueli? Aleluia. Vai ter o seu pratinho reservado.
Então, irmãos, eu digo para você nesta noite, por que Israel foi derrotada? Ela foi derrotada porque estava autoconfiante demais. Quantas das vezes nós pensamos assim: eu já estou na igreja mesmo, eu já fui no culto mesmo, eu não preciso orar. Os crentes eles oram, né? Fulano ora para mim, Beltrano ora para mim. O Senhor nessa noite, Ele diz para que nós não venhamos confiar em nós mesmos, porque foi esse o pecado de Adão, foi esse o pecado de Acã, foi esse o pecado de Moisés e de Josué. Mas quando havia pecado no meio do povo, o Senhor revelou. E o Senhor disse para Josué: vai e santifica. E ali, Deus mesmo deixou com que quem havia pecado relatasse aonde estava o pecado. E quando o pecado é confessado, vem a restauração. O Senhor quer restaurar a sua vida hoje. Josué, ele não julgou o pecado, o pecador. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. E depois de ter confessado, Israel obteve novas vitórias. Mas foi difícil para eles ouvir a palavra do Senhor. Dispõe, santifica este povo e diz para eles que assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis mais resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Conseguiu colocar? Não continuar. Enquanto não eliminarem do meio de vós as coisas condenadas. Neste momento, irmãos, você irá examinar você mesmo. O irmão Marcos vai estar ungindo as suas mãos e você vai receber através da unção. A unção de poder da palavra de Deus. E todos os julgos de maldição vai ser quebrado da sua vida. Mas você precisa ter fé. Você precisa confiar naquilo que o Senhor tem dito a você, naquilo que o Senhor quer colocar na sua vida. Os irmãos podem vir receber a unção, amém? Que Deus quis para preparar. E eu peço que vocês não voltem para o lugar. Fiquem aqui na frente, nós vamos fazer um clamor, amém? Jesus me dará. Vai fazendo um círculo, irmão, você que já foi ungido. Os crentes de todas as Cidades, os seus feitos sempre louvar. no céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gosto vou ter quando vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário o céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santuário. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para linda cidade. Jesus me dará um lugar, os mentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ah, que gosto vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Todos foram ungidos, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia.
Senhor, nesta noite nós recebemos a unção do poder da tua palavra. Pai amado, que esta unção venha despedaçar todo o jugo através da palavra liberada e do clamor a qual vai ser entoado diante do Senhor. Pai amado, nós queremos nesta noite, Pai amado, através do sangue de Jesus, que nos limpa e nos purifica. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, não na minha autoridade, porque eu sou barro, eu sou pó, eu sou cinza. E neste momento eu uno a minha fé com a fé de cada irmão aqui presente. Te peço perdão pelas nossas falhas e práticas cometidas dentro e fora do nosso corpo. Pai amado, limpa-nos, purifica-nos, nos faz alvos como a neve. Pai amado, para que nessa noite as nossas orações e intercessões cheguem às tuas narinas como chega bom e suave. Pai amado, Deus querido, que não seja esta causa do teu povo, mas que esta causa seja do Senhor Jesus, o único mediador entre nós, homens aqui na terra, e o Senhor nosso Pai celestial nos céus. Que ninguém saia daqui da mesma maneira qual entrou, mas que saia daqui renovados, restaurados, avivados, Pai. Ah, Deus amado, Deus de poder e glória, que o Senhor possa revestir os teus servos com o poder da tua palavra. Ah, Deus amado, ajuda os teus servos e tudo aquilo que eles entregam diante do teu altar hoje seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim eu agradeço pela rica oportunidade. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. E neste momento o irmão Marcos vai fazer o que o Senhor colocou no coração dele. Amém? Os irmãos ficam aqui na frente aí. Aleluia! Amém, irmãos? É que mais uma vez, irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, eu convido a todos nesse momento. Nós vamos estar fazendo um clamor pela vida do pastor Joel. Convidar a todos, irmãos, Pai, intercedendo também com a sua voz. Não apenas eu estou orando, mas todos nós estamos em unidade. E a palavra do Senhor nos ensina que uma oração de um justo pode incluir os seus efeitos. Porém, estamos em muitos justos nessa noite. Nessa noite que o Senhor Jesus possa ouvir a oração, a intercessão e o clamor de cada um, através da vida de cada um, para abençoar a vida do pastor Joel. Amém? Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, Sim, Deus. queremos mais uma vez, Pai amado, Deus querido, colocar diante do teu altar a vida do pastor Joel. Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, nós sabemos que o Senhor, Pai, é o ator da cura, Em da nome de libertação, da renovação. Sim, Deus. Pai, nós queremos profetizar Em essa nome noite de Jesus. a cura, Deus amado, Deus querido, na vida do pastor Joel, Em nome na vida de todos que aqui estão clamando a Sim, por Deus, vós, em Pai nome amado, Deus de querido. Jesus. Pai, aqui estão muitos justos Sim, Deus, orando pelo aleluia. mesmo efeito, pela mesma glória, cura, pela glória, mesma libertação glória. na vida do pastor Joel. Aleluia. Pai amado, Deus querido, nós queremos pedir ao Sim, Senhor que Deus. não seja uma oração Em e nem uma nome de intercessão, Pai, qualquer, Em pois estamos nome na de mesma unidade, na mesma força, Vai, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha fazer a tua obra, a tua prodígio, a tua maravilha na vida Oh, do pastor glória, Joel. glória. Pai amado, Deus querido, nós cremos, nós temos a Oh, Deus, convicção que o Senhor já está trabalhando da Sim, maneira Senhor, como o Senhor aleluia. precisa. Glória, Mas nessa glória, noite nós glória. intercedemos mais uma Oh, vez, Deus glória, amado, glória, Deus querido, aleluia. e pedimos ao Senhor, glória, Pai amado, Deus glória, querido, glória, envia a tua cura ali, Senhor, na vida Deus, do pastor Senhor. Joel. Envia, Pai Sim, amado, Deus, Deus querido, a tua aleluia. restauração, Oh, a tua glória, missão, glória. o teu avivamento, Deus amado, Deus querido, na vida do teu Glória, filho, e não somente na vida do teu filho, mas até na tua família, Deus amado, Deus querido, e que todos possam contemplar a tua glória, a tua maravilha, Deus amado, Deus querido, através da vida do pastor Joel, e que ele venha ser um testemunho vivo, agora ele vai apregoar, Deus amado, Deus querido, sobre essa terra, o quanto o Senhor tem sido bom pela vida dele, o quanto o Senhor tem sido misericordioso pela vida dele. Assim, Deus amado, Deus querido, nós oramos ao Senhor, e desde já nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e todos digam amém! Todos digam amém! Nesse momento eu faço a oportunidade para o pastor Fábio estar orando pelo culto e dando a bênção apostólica, amém? E eu gostaria de dar um aviso nessa noite. Amanhã é culto de Santa Ceia, 8h30 da manhã e 7 horas da noite. Não falte, irmãos, não deixe de tomar a Santa Ceia, porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que faz parte do corpo do Senhor tem que participar da Santa Ceia. Então, se converta hoje, mude hoje, para que amanhã cada um de nós podemos tomar a Santa Ceia
orando, engrandecendo o santo nome do Senhor. Amém? Nesse momento, o pastor Fábio da oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê paz. E o amor de Deus e as luzes de consolação do Espírito Santo estejam em nossas vidas. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Agindo Deus. Quem impedirá? E se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Aleluia. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus.